ancião sábio, me ensinou um método antigo para derrubar quem me desejava o mal, usando apenas um frasco de álcool, sem confrontos, sem palavras, sem que ninguém jamais soubesse. Se há alguém na sua vida que lhe deseja o mal, que sorri para você, mas por dentro comemora cada vez que você tropeça, escreva agora nos comentários: o que me pertence permanece, o que me faz mal vai embora. Há algo que quase ninguém para observar, e é que o dano mais profundo que outra pessoa pode nos causar não chega com gritos nem com brigas abertas. Chega em silêncio. Chega quando você menos espera. Chega exatamente no momento em que você está mais feliz, quando acabou de conquistar algo que buscava há muito tempo, quando finalmente sente que o caminho se abre diante de você, quando você se atreve a sorrir sem pedir desculpas. É exatamente nesse instante que certos olhos te observam de uma forma diferente. Não com alegria, com algo que se parece com interesse, mas que na realidade é outra coisa. Algo mais sombrio, algo que não tem nome na conversa cotidiana, mas que o corpo reconhece imediatamente, embora a mente tente ignorá-lo. Os mestres do conhecimento antigo sabiam disso. Sabiam muito antes de existirem palavras modernas para explicá-lo. Sabiam que o pensamento humano tem peso, que a intenção carregada de ressentimento, de inveja, de desejo mal orientado, não fica simplesmente na cabeça de quem o gera. Ela se move, viaja, se adere. E quando encontra um campo desprevenido, um que não está protegido, entra sem pedir permissão e começa a trabalhar por dentro, lentamente, de formas que a princípio parecem inexplicáveis. Já aconteceu com você de tudo estar indo bem e de repente nada funcionar? De ter tomado decisões que normalmente teria tomado bem e que resultaram desastrosas? De o cansaço chegar sem motivo aparente? De o ânimo cair sem razão lógica? De algo na sua energia se sentir diferente, embora você não conseguisse apontar exatamente o que? Isso que você descreve, isso que sente mas que não consegue explicar com clareza, tem uma causa. E essa causa muitas vezes vem de fora. De alguém que te olha, que pensa em você, que fala de você, que deseja para você algo que você jamais desejaria para ninguém. Os sábios antigos não ignoravam esse fenômeno, estudavam-no, documentavam-no, levavam-no a sério com uma seriedade que hoje em dia muito poucas pessoas se permitem. E precisamente porque levavam a sério, desenvolveram métodos precisos, transmitidos em privado, guardados com cuidado, entregues apenas a quem estava pronto para recebê-los, não porque fossem segredos por capricho, mas porque a eficácia desses métodos depende de que sejam bem compreendidos, de que sejam aplicados com a intenção correta, de que quem os usa entenda verdadeiramente o que está fazendo e por quê. Um desses métodos é o que você vai aprender hoje. E o elemento central desse método é um que você tem em casa agora mesmo. Um que provavelmente você nunca olhou com os olhos certos até este momento. Um frasco de álcool. Não álcool como substância de uso doméstico comum, não como produto de limpeza. O álcool, entendido como o entendiam aqueles que desenvolveram esse ritual, é fogo em estado líquido. É a única substância que pode existir nos dois mundos ao mesmo tempo, o visível e o invisível, porque no momento em que entra em contato com o ar começa a evaporar, a se transformar, a cruzar esse umbral entre o que se pode tocar e o que apenas se pode sentir. E nesse processo de cruzamento, leva consigo o que estava colado a você, o que não é seu, o que alguém depositou no seu campo sem que você autorizasse. Mas antes de explicar como funciona o ritual, você precisa entender algo importante. Precisa entender de onde vem o dano que esse ritual está desenhado para neutralizar. Porque se você não entender a raiz, o método perde metade de sua força. E essa compreensão começa com uma pergunta que talvez você nunca tenha se feito com honestidade suficiente. Quem na sua vida sabe exatamente quando as coisas estão indo bem para você?
Pense nisso, não como um exercício paranoico, como um exercício de observação honesta. Quem está presente quando você compartilha boas notícias? Quem te pergunta como você está, com uma frequência que, se você pensar bem, coincide sempre com os momentos em que você tem algo a perder? Quem te parabeniza com palavras que soam corretas, mas que, ao receber, las deixam uma sensação estranha, como se algo nelas não se encaixasse completamente? O mestre que me ensinou esse ritual me disse algo que nunca esqueci. Disse que o ser humano que te deseja o mal raramente o sabe. Raramente está consciente da carga que gera com seus pensamentos. A inveja, ele me explicou, é uma das forças mais cegas que existem. Quem a sente não a controla. Simplesmente a experimenta, muitas vezes disfarçada de curiosidade, de interesse, de afeto mal gerenciado. E nesse estado, sem saber, sem querer conscientemente, lança em direção a você algo que os antigos mestres chamavam de flecha de pensamento. Uma flecha de pensamento não é metáfora. É uma descrição literal do que ocorre quando uma mente carregada de desejo negativo dirige sua atenção para outra pessoa. Essa atenção tem direção, tem força, tem um efeito real no campo de energia de quem a recebe. Os sábios que desenvolveram esse conhecimento dedicaram anos a observar, a registrar, a encontrar padrões na forma como essas flechas operam. E o que encontraram foi coerente e repetível. As flechas de pensamento não atacam de forma direta. Não chegam como um golpe que você pode esquivar. Chegam como poeira. Se aderem ao campo de energia que rodeia o corpo, esse espaço invisível, mas real, que te acompanha em todos os lugares e que os antigos mestres descreviam como a sua assinatura, o seu selo pessoal, o registro vibratório que faz de você, você, e não outro. Quando esse campo está limpo, as decisões fluem, os relacionamentos funcionam, a energia está disponível. Quando esse campo está contaminado por flechas alheias, tudo começa a se emperrar de maneiras que parecem aleatórias, mas que seguem uma lógica precisa. Pense dessa forma. Imagine que o seu campo de energia é como um filtro. Quando está limpo, deixa passar a clareza, a boa sorte, as conexões certas, as oportunidades alinhadas com quem você é. Quando está obstruído pelo que os outros lançaram em sua direção, esse filtro não funciona bem. As coisas que deveriam chegar se desviam. As decisões que você deveria tomar corretamente se turvam. A energia que você precisa para avançar se drena de formas que você não consegue identificar, porque o obstáculo não está no mundo visível, está no campo invisível que ninguém te ensinou a cuidar. E há algo mais. Há lugares específicos onde essas flechas de pensamento tendem a se acumular. Pontos de maior vulnerabilidade, onde o campo é mais poroso, onde a contaminação se instala com mais facilidade e onde o dano, se não for tratado, pode se tornar crônico. Esses são os 3 pontos que esse ritual trata de forma direta e precisa. E você vai aprender exatamente quais são e o que fazer em cada um deles. Mas primeiro, deixe-me explicar algo sobre o álcool que mudará para sempre a forma como você o olha. Quando os antigos mestres buscavam um elemento que pudesse atuar como agente de transformação energética, tinham critérios muito específicos. Precisavam de algo que pudesse se mover entre o físico e o não físico. Algo que, ao contato com o corpo ou com o espaço, não simplesmente permanecesse ali, mas que agisse, que iniciasse um processo, que desencadeasse uma mudança real nas condições energéticas do que tocava. Precisavam de algo que fosse acessível, que não exigisse preparações complicadas, que pudesse ser usado por qualquer pessoa com a intenção correta e sem necessidade de anos de treinamento prévio. O álcool atendia a todos esses critérios. E os mestres sabiam disso. O álcool tem uma propriedade que nenhuma outra substância comum possui da mesma forma: evapora, mas não simplesmente desaparece.
No processo de evaporação, passa de um estado a outro, de líquido a vapor, de visível a invisível. E nesse trânsito, arrasta consigo o que está aderido ao entorno imediato, as energias estagnadas, as frequências densas que não pertencem ao espaço, os resíduos de pensamentos alheios que se acumularam sobre superfícies, sobre objetos, sobre o campo energético de pessoas. Tudo isso o álcool captura e leva consigo ao evaporar, deixando o espaço literalmente mais leve, mais limpo, mais permeável ao que realmente te pertence. Mas há uma condição que os mestres sempre enfatizavam com uma insistência que a princípio me custou entender. O álcool não age sozinho, precisa de um condutor, precisa de uma intenção clara, articulada com palavras ou ao menos sustentada com plena consciência na mente de quem o aplica. Sem essa intenção, o álcool limpa superficialmente, como faria qualquer produto de limpeza. Com essa intenção, se torna algo diferente, se torna um instrumento de transformação energética real, e isso é o que você vai aprender a fazer, a usá-lo com intenção, a aplicá-lo nos lugares certos, a acompanhá-lo com as palavras ou os pensamentos precisos que ativam sua capacidade de agir além do nível físico. Se em algum momento da sua vida você sentiu que algo invisível te freava, que seus esforços não produziam os resultados que mereciam, que a energia com que você começava o dia se esgotava antes de você chegar a lugar nenhum, esse ritual é para você. Porque o que vou te ensinar não é superstição. É uma prática antiga, testada ao longo de gerações, baseada em princípios que os mestres compreenderam mediante a observação e que transmitiram com o cuidado que se concede apenas ao que realmente funciona. Se você sente que chegou o momento de aprender a proteger a sua energia com a mesma seriedade com que cuida do seu corpo e da sua mente, inscreva-se agora neste canal e ative as notificações. Cada prática que compartilho aqui está desenhada para te dar ferramentas reais, métodos que você pode aplicar na sua vida sem depender de mais ninguém. E quero que você esteja presente quando chegarem. Agora, entremos no ritual. A primeira coisa que você precisa entender é que o ritual de proteção com álcool não se realiza de forma aleatória. Não é questão de pegar o frasco e borrifá-lo aqui e ali na esperança de que algo melhore. Os mestres foram muito específicos nisso. A eficácia do ritual depende de que seja aplicado nos pontos exatos onde o campo energético é mais vulnerável, onde a contaminação tende a se instalar, onde as flechas de pensamento alheias encontram mais facilidade para penetrar e se acumular. Existem 3 desses pontos. 3 lugares que os mestres identificaram por meio de uma tradição de observação que se estende muito mais atrás do que podemos documentar. 3 lugares que, se trabalhados corretamente e na ordem precisa, criam juntos um sistema de proteção completo, um escudo que não depende da sua força de vontade nem do seu nível de crença. Depende da precisão com que você aplica o método. O primeiro desses lugares é o mais visível e, ao mesmo tempo, o mais ignorado. A entrada da sua casa. Pense no que representa uma porta de entrada, não como arquitetura, como umbral, como o ponto exato onde o mundo exterior encontra o mundo interior. Tudo o que entra na sua vida passa por algum tipo de umbral. As pessoas, as energias, os pensamentos que os outros trazem consigo sem saber, as intenções que alguém carrega quando vem te visitar, a vibração de quem esteve diante da sua porta embora você nunca a tenha aberto. Tudo isso se acumula nesse ponto de cruzamento, se deposita, se instala, e de lá começa a se filtrar para dentro. Os mestres chamavam isso de registro do umbral. Diziam que se você pudesse ver a porta de entrada de um lar com olhos treinados para perceber o que normalmente não se percebe, veria camadas. Camadas de visitas, de intenções, de energias que ficaram ali depois que quem as trouxe já havia partido. Algumas dessas camadas são neutras.
Algumas são positivas. Mas quando há alguém ao seu redor que te deseja o mal, quando há uma pessoa cuja inveja ou cujo rancor encontrou em você um ponto de foco, essa energia se deposita especialmente no umbral. Porque o umbral é o primeiro ponto de contato. É onde começa o acesso. Por isso, o primeiro passo do ritual começa aqui. Você precisa do frasco de álcool. Certifique-se de que seja álcool de pelo menos 70 graus. Não porque o grau mude o efeito simbólico, mas porque nessa concentração a evaporação é mais eficiente. O processo de transformação ocorre com maior rapidez e a ação de limpeza, tanto no plano físico quanto no energético, é mais completa. Vá à sua porta, a porta principal, a que dá para o exterior. Se você mora em um apartamento, é a porta da sua unidade, não a do edifício. Fique de frente a ela, do lado de fora. Observe o umbral, o espaço entre o exterior e o interior, a moldura, o espaço do chão, exatamente nesse cruzamento. Pegue o frasco e borrife álcool na moldura da porta. Primeiro no lado esquerdo, de baixo para cima. Depois no lado direito, de cima para baixo. Depois no umbral mesmo, o chão exatamente no cruzamento. Enquanto faz isso, diga em voz clara, não necessariamente em voz alta, mas com firmeza estas palavras ou as que você sentir mais naturais para expressar a mesma intenção. O que me pertence entra livremente. O que não me pertence não tem passagem aqui. Não as diga como frase feita. Diga-as como o que são, uma declaração de intenção. Uma instrução que você dá ao seu campo energético sobre o que é bem-vindo e o que não é. O álcool, ao evaporar sobre o umbral, levará consigo o que foi acumulado e deixará o ponto limpo, disponível para ser redefinido pela sua intenção. Se você puder fazer isso à noite, melhor. O silêncio da noite reduz as interferências. Mas se só puder fazê-lo durante o dia, faça durante o dia. A intenção correta supera qualquer condição de horário. O que importa é que você esteja presente, que não o faça de forma mecânica, que no momento em que aplica o álcool e diz as palavras, você esteja completamente ali, consciente do que está fazendo e por quê. Depois de limpar o umbral, entre na sua casa e feche a porta. Sente-se um momento em silêncio. Observe se algo no ambiente parece diferente. Muitas pessoas descrevem uma sensação de leveza imediata, como se o ar tivesse mudado de textura. Outros precisam de um pouco mais de tempo para notar. Ambas as experiências são válidas. O que importa é que o processo começou. O segundo ponto é mais pessoal, mais íntimo. E é precisamente por isso que é um alvo tão eficaz das energias negativas alheias. Sua roupa íntima. Eu sei que isso pode soar inesperado, mas os mestres eram muito claros a esse respeito e quando você entender a lógica, fará todo o sentido. A roupa íntima é a peça que mais tempo passa em contato direto com o seu corpo. É a que absorve com maior intensidade o seu campo de energia pessoal, o seu estado emocional, o seu nível de autoestima, a sua forma de habitar a si mesmo, mas também absorve o externo. Quando alguém te olha com desejo negativo, quando alguém carrega inveja em relação a você de forma específica, essa energia busca o ponto de maior intimidade, o ponto mais próximo da sua essência. E a roupa íntima, pela sua função e posição, representa simbolicamente esse ponto. Os mestres que transmitiram esse conhecimento observaram algo que a princípio parece paradoxal. As pessoas que experimentam bloqueios energéticos persistentes, aquelas cuja situação não melhora, embora façam mudanças na vida exterior, muitas vezes carregam na roupa íntima um acúmulo de vibração densa que ninguém lhes ensinou a limpar. Não porque a roupa esteja suja no sentido físico, porque energeticamente não foi renovada. O processo é simples, mas deve ser feito com consciência. Pegue suas peças íntimas limpas antes de guardá-las. Pegue o frasco de álcool e borrife uma névoa leve sobre elas. Apenas uma borrifada. Você não precisa encharcá-las.
O álcool não precisa de quantidade para agir. Precisa de precisão e precisa de intenção. Enquanto borrifa, declare com voz tranquila e firme: minha energia é minha, meu corpo é meu, nada que não me pertença tem acesso ao meu interior. Essas palavras não são decorativas, são uma instrução. Você está dizendo ao seu campo energético que a peça que vai usar foi preparada, que foi limpa de qualquer influência alheia, que ao vesti-la, você estará envolto pela sua própria energia e não pela de mais ninguém. Repita isso uma vez por semana. Não porque o efeito dure exatamente 7 dias, mas porque a regularidade cria um padrão, e os padrões criam hábitos energéticos, e os hábitos energéticos corretos são a base de um campo de proteção que se mantém sem esforço constante. Com o tempo, você vai notar algo. As pessoas que você sentia que te drenavam começarão a ter menos efeito sobre você. Os ambientes carregados que antes levavam dias para se recuperar começarão a te afetar menos. Você começará a andar com uma sensação diferente, mais centrado em si mesmo, mais dono do seu próprio espaço, mais difícil de ser penetrado pelo que não te corresponde. O terceiro ponto é o mais poderoso e também o mais ignorado: o espaço debaixo da sua cama. Quando dormimos, a mente consciente se retira. O controle que normalmente exercemos sobre nossos pensamentos, nossas emoções, nossa atenção, se dissolve. Nesse estado, o campo energético está aberto de uma forma que não está em nenhum outro momento do dia. E essa abertura, que em condições de campo limpo é regeneradora e necessária, em condições de campo contaminado, pode se tornar o momento de maior vulnerabilidade. Os antigos mestres tinham muito cuidado com o espaço do sono. Entendiam que o que ocorre no sono não é separado da vida, que as experiências que temos enquanto dormimos, as sensações, as presenças, os ciclos de pensamento que se repetem, os sonhos perturbadores, a falta de descanso real, embora o corpo tenha permanecido imóvel durante horas, tudo isso está relacionado com o estado do campo energético no espaço onde dormimos. E o espaço debaixo da cama, esse ponto que ninguém vê, que fica na penumbra, que é facilmente ignorado, é onde, segundo os mestres, se acumula com maior facilidade o que eles chamam de resíduo do sono. Os medos não processados, os pensamentos que durante o dia você tenta ignorar e que à noite voltam sem que você possa controlar. Luz, as energias que entraram no lar e que, como o pó físico, acabam se depositando no ponto mais baixo, mais oculto, mais esquecido do espaço onde você dorme, se você há algum tempo não está descansando bem. Se acorda cansado embora tenha dormido horas suficientes. Se seus sonhos são frequentemente perturbadores ou simplesmente vazios, sem a sensação de regeneração que o sono deveria trazer, o espaço debaixo da sua cama precisa de atenção. A forma de trabalhar, Lu, é esta. Antes de se deitar hoje, pegue o frasco, ajoelhe-se ou incline-se ao lado da cama. Borrife álcool debaixo dela. Você não precisa se meter lá dentro, não precisa mover nada. Simplesmente direcione a borrifada para esse espaço e, enquanto faz isso, diga em voz baixa, com a tranquilidade de quem sabe o que está fazendo: protejo este espaço. Aqui há apenas paz. O que não me pertence não tem lugar onde eu descanso. Depois, levante-se. Volte à sua posição normal. Observe se algo no ambiente do quarto mudou. Muitas pessoas relatam que o quarto parece diferente depois desse passo, mais silencioso, mais tranquilo, como se algo que estava tenso tivesse se soltado. Quando se deitar nessa noite, antes de fechar os olhos, reserve um momento para imaginar que o espaço abaixo de você está limpo, que o álcool começou a transformar ao evaporar continua seu trabalho enquanto você dorme, que o seu campo energético, pela primeira vez em muito tempo, está verdadeiramente protegido enquanto você se entrega ao descanso. Dito isso,
Os 3 pontos trabalham individualmente, mas quando combinados em uma única prática, seu efeito se multiplica de formas que os mestres descrevem como o surgimento do escudo completo, um campo de proteção que não tem brechas, que cobre o acesso externo, a intimidade do corpo e o espaço do descanso. 3 flancos que, quando estão limpos e protegidos ao mesmo tempo, não deixam ponto de entrada para o que vem de fora com intenção de causar dano. E há um 4º elemento que transforma esse ritual de 3 pontos em algo ainda mais completo. Um objeto simples, cotidiano, que, quando preparado com a intenção correta, age como o que os mestres chamavam de catalisador, o centro de onde irradia o campo de proteção para todos os demais pontos. Você precisa de um copo de cristal transparente, não importa o tamanho. O que importa é que seja transparente. O cristal, como a água, como o próprio álcool, tem a propriedade de não absorver, transmite, reflete. E essa qualidade é exatamente o que você precisa no objeto que vai ser o centro do seu ritual. Você precisa também de 3 cravos da Índia. Os cravos têm uma longa história como agentes de proteção. Os mestres que os usavam os descreviam como portadores de fogo frio, uma energia que aquece sem queimar, que age sobre o negativo de forma direta e precisa sem danificar o que deve permanecer. 3 cravos, nem mais, nem menos. Você precisa de uma pitada de sal grosso. O sal é o elemento mais antigo que existe na história da proteção energética. Não há tradição de conhecimento humano que não tenha reconhecido no sal uma propriedade purificadora. Os mestres o usavam porque o sal é terra, é densidade, é gravidade. Arrasta para baixo o que não tem raízes em você, o que está suspenso no seu campo sem lhe pertencer, e o leva para onde já não pode mais te causar dano. E o álcool, o mesmo frasco, o mesmo elemento com que você já trabalhou nos 3 pontos. Pegue o copo transparente, coloque-o à sua frente sobre uma superfície plana e estável. Introduza os 3 cravos da Índia, acrescente a pitada de sal grosso, depois despeje álcool até a metade do copo, só até a metade. A razão é que o espaço vazio da metade superior representa possibilidade, espaço aberto para o que vem em sua direção com intenção correta. A metade cheia representa o trabalho ativo de transformação que esse preparado vai realizar. Olhe para o copo por um momento. O que você tem à sua frente não é uma mistura de ingredientes domésticos, é um campo de trabalho condensado. Cada elemento nesse copo tem uma função específica. O cristal transmite a sua intenção para o exterior. Os cravos direcionam essa intenção com precisão sobre o que precisa ser neutralizado. O sal ancora o resultado. Impede que o que foi limpo retorne, dá peso e permanência à mudança. E o álcool é o agente ativo, o que se move, o que transforma, o que trabalha na fronteira entre o visível e o invisível. Agora pegue o copo com as 2 mãos, feche os dedos ao redor do cristal e sinta o frio do vidro contra as palmas. Essa sensação de frio é o cristal recebendo a sua temperatura, a sua energia, a sua intenção. Mantenha o copo assim, com as 2 mãos, durante 30 segundos. Não pense em mais nada, apenas no que tem entre as mãos e no que você quer que ele faça. Diga em voz baixa, com calma mas com certeza: ninguém me alcança onde não tem permissão de entrar. O que me enviaram com intenção de dano retorna transformado. Meu campo é meu, minha casa é minha, meu sono é meu. Você não precisa gritar, não precisa repetir várias vezes. A força não está no volume nem na repetição, está na certeza, na sensação de que o que você está declarando é simplesmente verdade, não algo que você deseja que seja verdade, algo que você está estabelecendo como verdade neste momento. Quando você tiver segurado o copo com as mãos durante esses 30 segundos e tiver declarado a sua intenção, leve-o pelos 3 pontos do ritual. Comece pela entrada. Coloque o copo junto à porta, no chão
ou na superfície mais próxima do umbral que você limpou. Deixe-o ali durante 3 minutos. Você não precisa fazer mais nada. O copo trabalha. O campo que você criou com os ingredientes está ativo. Os 3 minutos são suficientes para que o catalisador reforce a limpeza do umbral e crie uma camada adicional de proteção nesse ponto. Depois, vá ao lugar onde você guarda sua roupa íntima. Coloque o copo sobre ou junto à gaveta ou ao espaço onde estão as peças que você já limpou com o álcool. Deixe-o ali também durante 3 minutos. Finalmente, vá ao quarto. Ajoelhe-se ao lado da cama. Coloque o copo no chão, bem ao lado da cama, na altura de onde fica a sua cabeça quando você dorme. Com as 2 mãos ao redor do copo novamente, durante 30 segundos, visualize um círculo de luz tênue ao redor do copo se estendendo para o espaço debaixo da cama, preenchendo esse espaço com a frequência do campo que você criou. Isso é tudo. O ritual está completo. Deixe o copo ao lado da cama nessa noite. Na manhã seguinte, jogue-o fora. Não o reutilize para bebidas. Não o deixe em um espaço de uso cotidiano. Ele cumpriu sua função. O que absorveu durante a noite as energias densas que capturou do espaço precisa ir embora com ele. Agora quero falar sobre algo que os mestres sempre enfatizavam ao final do ensinamento desse ritual. E é o que distingue quem realmente se beneficia dessa prática de quem a faz e não nota mudança. A proteção energética não é um evento único. É uma prática, uma forma de se relacionar com o espaço que você habita, com a roupa que você veste, com o campo invisível que te rodeia, de maneira consciente e regular. Os mestres não limpavam o campo uma vez e davam o assunto por encerrado. Faziam isso como parte de uma rotina de cuidado, com a mesma naturalidade com que uma pessoa cuida da saúde física. Não porque vivessem com medo do que poderia chegar, mas porque entendiam que o campo energético, como o corpo, precisa de manutenção, precisa de atenção, precisa ser tratado com o mesmo respeito que qualquer outra dimensão do seu bem-estar. O que você aprendeu hoje é o começo desse tipo de cuidado. Os 3 pontos e o ritual do copo são suficientes para criar um campo de proteção eficaz. Mas existem também práticas de manutenção, formas mais sutis e mais frequentes de reforçar esse campo ao longo do tempo, que os mestres transmitiam em uma segunda etapa de ensinamento, depois que a pessoa havia praticado o ritual básico e começado a notar seus efeitos. Isso é o que virá depois. Para quem estiver pronto para receber, antes de encerrar, quero te lembrar algo que talvez você já saiba, mas que vale a pena dizer com clareza. Nada do que você aprendeu hoje requer que você acredite em algo que não possa observar por si mesmo. O álcool existe. O umbral existe. Sua roupa existe. O espaço debaixo da sua cama existe. Os ingredientes do copo existem. Tudo o que foi pedido a você para fazer opera no mundo real, com elementos reais, em momentos reais. A única coisa que se pede que você adicione é algo que você já tem: a intenção, a decisão de fazer algo diferente, a clareza sobre o que você quer para o seu campo energético. E isso, precisamente isso, é o que distingue alguém que cuida do seu campo de alguém que não o faz. Não um conjunto especial de habilidades, não anos de treinamento, simplesmente a decisão de prestar atenção a uma dimensão da sua existência que sempre esteve ali, mas que ninguém te ensinou a cuidar. Hoje começa esse cuidado. Se o que você aprendeu hoje ressoou com você, se você reconheceu na descrição da energia negativa alheia a algo que você viveu na sua própria experiência, se você sente que esse ritual é algo que precisa fazer não amanhã, mas hoje mesmo, então há algo que te peço que faça agora, antes que este vídeo termine e antes que a inércia do dia te leve a outra coisa. Escreva nos comentários: começo hoje. Essas 2 palavras são uma declaração. Não para mim, não para ninguém que esteja lendo, para você mesmo.
a declaração de que você decidiu começar a cuidar do seu campo. Que esse ritual não será algo que você viu em um vídeo e esqueceu. Que você o fará esta noite, com o álcool que tem em casa, nos 3 pontos que acabou de aprender. E quando o fizer, lembre-se do que os mestres sempre diziam no final. A proteção mais poderosa não vem de um ritual perfeito. Vem de alguém que se leva a sério, que decide que a sua energia tem valor, que entende que o que entra no seu campo tem consequências e que ele tem o direito, a capacidade e agora as ferramentas para decidir o que entra e o que não entra. Isso é você. Isso é o que você é depois de ter chegado até aqui. O álcool está na sua casa. Os 3 pontos você já conhece. O copo, os cravos, o sal, o álcool, tudo está disponível. A única coisa que falta é que você faça. Faça esta noite. Comente agora, começo hoje, e compartilhe este vídeo com alguém que também precise, porque proteger alguém que você ama com esse conhecimento é a forma mais direta de fortalecer o seu próprio campo. O que você cuida, cuida de você.